Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre o tema A Vida e a Morte. Sobre este tema, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos nobres espíritos superiores: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? E recebeu a seguinte resposta: o esgotamento dos órgãos. E continuando sobre este tema, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? E recebeu a resposta: sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Allan Kardec então continua e faz o seguinte questionamento: por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? E recebeu esta resposta: o coração é a máquina da vida. Mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. E a última pergunta sobre este tema, Allan Kardec questiona aos nobres espíritos superiores: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E recebeu a seguinte resposta: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte com um aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não se renova pela absorção, a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro.
Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a apagar-se.